Olá pessoal, eu sou Bruno Bini, advogado e professor de Direito, e dando sequência aí a essa nossa série de vídeos em que eu tenho falado um pouquinho, sobre os principais sobrenomes que nós temos no Brasil em número de pessoas que os têm, que são nominadas com esses sobrenomes. Eis que a gente chega no quinto sobrenome, das listas que eu tenho acesso aí, a que eu tenho acesso, com o sobrenome Rodrigues, que é o sobrenome do nosso vídeo de hoje, dessa minha breve exposição de hoje. O sobrenome Rodrigues, que diferentemente de alguns dos que a gente trabalhou antes, que tem uma formação toponímica, porque remetem a algum lugar, seja lá o Silva com a relação à selva, seja ali o Santos com a Baía de Todos os Santos, aí também depois mais ao sul, ali onde viria a ser a cidade de Santos. Diferentemente desses sobrenomes toponímicos, afirma-se que o sobrenome Rodrigues é um sobrenome patronímico, E o que isso significa? O sobrenome Rodrigues, ele é formado, dizem a maior parte das pessoas que falam sobre o assunto escrevem nesse sentido, ele é formado por esse sufixo "es" final, ES no caso da grafia portuguesa, ele é formado por esse sufixo designando aquele que é filho de, Então, o Rodrigues é aquele que é filho de Rodrigo. Daí essa origem patronímica, Os estudiosos sobre o assunto que se aprofundam na matéria, eles afirmam que todos os Rodrigues descendem, tem como ascendente aí algum Rodrigo lá atrás que nominou alguém como sendo o filho de, Esse sufixo é muito comum em diversas línguas, A gente é cansado de ver isso para o "san", do final de alguns nomes na língua inglesa, Mas não apenas aquela terminação "ov", que é uma das terminações, e "ova", para as línguas eslavas é muito comum a gente ver personalidades russas, com a língua eslava designadas como tal, esse "ov" ou "ava", esse "ik" dos sérvios, ele, por exemplo, e dos croatas, ele tem essa terminação com a mesma finalidade, de atribuir-se o nome de, Eu me lembro que em uma Eurocopa, em que a Islândia sobressaiu como uma grande surpresa, embora não tenha ganhado o título, A Islândia encantou o mundo, se não pelo futebol mais bonito, pelo menos pela resistência em ter enfrentado grandes seleções na Eurocopa e ter avançado bastante. Ficou muito famosa a nominação dos islandeses, dos atletas da seleção da Islândia, e aí alguns sites até falavam assim: veja que como seria seu sobrenome holandês, e nada mais era do que islandês, e nada mais era do que a colocação de um som também, grafado ao final do nome de quem você descendia. Então, o Rodrigues, em geral, as famílias Rodrigues, elas vão ter identificado ali na origem um primeiro Rodrigo, Não é um mesmo corpo de Rodrigues derivados de um Rodrigo, há muitos, Eu quero acreditar que não é uma família única, mas tem registros de Rodrigo na Península Ibérica ali no século VIII. Eu disse realmente 8, Se eu estiver enganado eu coloco aqui, mas não é tão... acredito que é isso mesmo, na Península Ibérica, que com a terminologia depois, um aportuguesamento, ou até mesmo migrando para o espanhol, porque o sobrenome Rodrigues também é um sobrenome muito famoso, muito comum, salvo engano, nos países de colonização espanhola, muitos deles aqui na América do Sul e Central, tem Rodrigues como principal sobrenome. Aliás, o sobrenome Rodrigues em espanhol, com a terminação Z e o agudo em E, ele é um dos sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos, mostrando aí de fato esse crescimento da população hispânica lá nos Estados Unidos. Ele é top 10, se eu não estiver enganado, ele está entre os 10 sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos já, em razão desse crescimento da população de origem da América Espanhola, se eu puder dizer assim, Porque são muitos os países que contribuem para essa migração que faz com que o sobrenome Rodrigues seja dos mais comuns lá. É o quinto do Brasil, É um sobrenome que tem esse caráter patronímico dos nomes que a gente trabalhou até aqui, dos sobrenomes que a gente trabalhou até aqui, a gente precisou chegar no quinto,
para que houvesse essa origem diferente de uma origem de lugar, né? E o Rodrigues, ou o Rodrigues, né? Ele, apesar de ser o quinto, ele já decresce bastante na quantidade. Se é verdade que alguns números chegam a apontar a existência de pouco mais de 5 milhões de Silvas, né? E ainda assim eu chamo a atenção, nós estamos num país em que há mais de 200 milhões de habitantes, então mesmo que haja muitos Silvas, ele ainda são uma expressão pequena diante da dimensão do que são 200 milhões de pessoas, né? 200 milhões de pessoas, mas o Rodrigues ele já cai para menos de 2 milhões e meio de acordo com alguns levantamentos que eu fiz, então já é menos da metade da quantidade de pessoas que a gente identifica como Silva, né? Esse sobrenome, Rodrigues, então, ele tem uma origem patronímica, né? Essa identificação, e um grande nome da história do Brasil, mas aí já é início do século XX, foi o nosso quinto presidente, né? Quinto presidente da República, se não for o quinto eu corrijo aqui, mas salvo engano ele que foi o Rodrigues Alves, né? O Francisco de Paula Rodrigues Alves, que foi um dos primeiros presidentes que nós tivemos no Brasil e que ostentava aí o nome Rodrigues. O curioso sobre o nome Rodrigues Alves, né? Ele entrou para a história como Rodrigues Alves, é Francisco de Paula Rodrigues Alves, o seu sobrenome, o seu nome todo, né? Ele que é um presidente com origem em São Paulo, né? Salvo engano, lá no interior de São Paulo, Guaratinguetá, se eu não me engano. Eu vou escrever certa a palavra aqui imediatamente em cima do nome que eu tentei lembrar de onde ele era, que agora eu já realmente pode ter me falhado a memória. Há pouco eu vinha conversando sobre a origem dos presidentes com um amigo e a gente passou, depois a gente confirmou alguns que a gente estava na dúvida, eu acho que é isso mesmo, mas que de fato ele é de São Paulo, ele né? Mais uma vez, né? Não é uma capitania hereditária mais, mas estou ali de novo na capitania hereditária mais próspera ao lado de Pernambuco do Brasil, que é no caso a capitania de São Vicente, né, da qual eu já falei diversas vezes em diversos vídeos aqui. Eu destaquei o Rodrigues Alves, né, mas porque eu peguei também um nome mais recente da nossa história, presidente há pouco mais de um século aqui no Brasil, mas o sobrenome Rodrigues, de todos esses que a gente já trabalhou aqui nos vídeos anteriores, é o sobrenome que eu mais nas minhas pesquisas identifiquei como sobrenome ligado à nobreza, né? Então você tinha sempre ali um pouco dessa ideia inclusive por uma designação, né? Você tinha o Rodrigues, que é filho do Rodrigo. Então, quando você vai fazer essa menção a alguém que lhe é anterior, em geral há uma tendência de você acreditar que isso tem uma descendência de nobreza, né? Depois o nome ganhou uma popularização maior, principalmente por algo que aconteceu com outros sobrenomes. Eu já mencionei isso em vídeos anteriores sobre esse assunto, né? Os escravos se tornavam libertos e aí você tinha o quê? Você pegava e os escravos sem um sobrenome, eles às vezes utilizavam um sobrenome toponímico, como a gente viu, né? Eu sou de Santos porque eu venho da Bahia de Todos os Santos, né? Eu fui escravo lá, vamos dizer assim. Mas muitos também herdavam o sobrenome dos seus antigos proprietários no sistema de escravidão. Então, havia Rodrigues nobres, proprietários de escravos, que quando houve a libertação dos escravos, muitos ainda mantinham o sobrenome como sendo de Rodrigues. Aí não é exatamente toponímico, né? Não é definitivamente uma localização geográfica, mas também não é patronímica, né? A relação é mais parecida com a relação patronímica, né? Mas é designativo daquele a quem ele servia até então. E aí o sobrenome, com essa escolha, já que havia uma alta nobreza também no Brasil, porque eles vieram com as primeiras administrações gerais, já nas capitanias, a ocupar território brasileiro, e aí começaram a surgir os primeiros Rodrigues, né, aqui no Brasil, e depois houve essa adoção por pessoas que tornaram esse sobrenome, que é o sobrenome do meu querido cunhado Rodrigo, né, que é o sobrenome que se difundiu, né, entre nós, tornando-se aí o quinto sobrenome mais comum no Brasil, né? Fica então aqui, portanto, meu registro do quinto sobrenome nesse vídeo. Espero que tenham gostado. E eu gostaria de cumprimentar a todos, mandando meu abraço e meu agradecimento, com um abraço especial e um agradecimento especial a todos aqueles que compõem essa que nessa estimativa que eu tenho feito, a quinta maior família do Brasil, né? Os Rodrigues. Espero que tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos das próximas famílias. Obrigado, pessoal.